Olá, graça e paz a todos. Graça e paz a todos os irmãos que estão chegando aí. Graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Esperar aqui que o meu amigo chileno Vergara entre para nós batermos um papo aqui. Enquanto isso, coloque aí de onde você está vendo a live, de sua cidade. Todos os irmãos chegando aí. Bruno Maidana, Deus abençoe sua vida. Felisburgo, Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha. Deus abençoe os irmãos. Eu acho que o chileno já chegou por aqui, vamos ver. Ainda não. Ainda não. Esperar que o chileno entre. Né? Se estiver aí, já dá um sinal aí. Vila Velha, Espírito Santo, Ana e Felipe de Balneário, Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Vai colocando aí sua cidade, de onde você fala. Agora acho que ele chegou, vamos ver. Não, também não. Ainda não. Leandro, Pastor Bruno Tito de Boa Vista, Roraima, Deus abençoe. Vilhena, Rondônia, Deus abençoe os irmãos de Vilhena. Limeira, Vini de Limeira, São Paulo, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos. Jana e Jackson, Deus abençoe os irmãos. São João do Paraíso. Onde é que fica São João do Paraíso? Rondônia. Deus abençoe. Vamos ver se o chileno já chegou agora. Chegou. Vamos lá. Esperar que... Glória a Deus. E Graça e aí? paz, meu irmão. E aí, Barão Valente, tudo bem, mano? Na bênção, graças a Deus. E você? Aqui estamos, aqui já é madrugada já, quase 1 Já da é manhã. madrugada aí? É, só porque você é meu brother, né? Eu estaria agora dormindo com minha esposa, de Qual, boa que, na lagoa. que horas que é aí agora? Quase 1 da manhã, estamos 6 horas para frente aqui no Oriente Médio. 4:30 da manhã. Não, vai ser 1 da manhã aqui. 1 da manhã? É, 6 horas Poxa na vida. frente. Glória. E aí tá frio? Tá, mano, eu tô acreditando que tá toda semana chovendo aqui. Semana Sim. passada nevou. Então é um espetáculo, imagina. Você já viu Meu neve, Deus. irmão? Eu vi no Monte Hermon. Fui uma vez só na vida. Aí sim, né? Um bom lugar, né? É, conheci a neve no Monte Hermon. Ô, em Malafaia, em toda a sua glória, teve esse É, privilégio. foi a primeira vez que eu vi a neve. E agora, da segunda vez que a gente foi, nevou um pouquinho. Começou a não tinha neve, mas estava começando a nevar. E a gente Uau. viu também um pouquinho de neve caindo. Amém. Glória a Deus. Amém. Estou muito Como é que... feliz de estar aqui com você, Ronaldo. Você é mais do que um amigo. E de podermos termos essa live. Sei que vai ser uma boa live de nos compartilharmos juntos aí. Com certeza, com certeza. Vamos. Vamos aguardar o povo se conectar um pouquinho? O pessoal está chegando aí, né? Os irmãos que estão chegando aí também enviem para o pessoal, para que o pessoal possa se conectar aí. Vamos bater um papo sobre a palavra de Deus, também falar um pouco sobre essa obra tão linda que está sendo realizada aí. Uhum.
para que você possa nos atualizar também aí de tudo, os planos, os projetos e aquilo que o Senhor tem aberto portas aí. Amém. Bom, talvez teu povo não me conheça, estamos conectados no teu Instagram, né? Sim. Meu nome é Chileno Vergara, trabalho em países perseguidos, focado principalmente muito tempo em Paquistão, Uzbequistão, Bangladesh e os towns da vida aí do mundo. É lá que nós fazemos cruzadas de evangelismo e plantamos igrejas e escolas no meio da perseguição religiosa. Agora me mudei com minha esposa para o coração da Turquia. Aqui tem 0,08% de cristãos. É um dos países, por não ser o país mais inalcançado do mundo. 37 no nível de perseguição hoje está a Turquia. Dos 50 países mais perseguidos, a Turquia é o número 37. E se Deus quiser, daqui a pouco eu te trago para cá também. Opa, nós estamos orando e esperando o momento certo. Como está a situação aí no Brasil? O Brasil está parado ainda, né? Tudo parado, Camboriú está infelizmente. parado? Eu vi que Camboriú está parado. Estavam querendo abrir tudo, mas pararam? Saiu o decreto que voltaria, na segunda-feira voltaria parcialmente algumas coisas, na quarta-feira voltaria o comércio. Mas aí o governador e o prefeito voltaram atrás e revogaram o decreto. Né? Aparentemente a situação piorou em alguns lugares. E também eu acredito por causa da decisão dos grandes líderes mundiais, né? Os Estados Unidos está vivendo um momento difícil. Uhum. E de fato parou tudo de novo, está tudo parado e estamos esperando aí voltar. Assim que voltar, assim que abrir o aeroporto, a primeira viagem que eu quero fazer é para aí. Quero conhecer aí a região. Né? Acho que eu já falei com algumas pessoas aqui, já falei com alguns irmãos da igreja, já falei com algumas pessoas que se conectam comigo, né? Mas para quem não sabe, nós temos aí um projeto em andamento, né? de iniciarmos uma escola para plantação e formação de ministros na Turquia. Exatamente, chama Underground Planting, plantação baixo terra, é o projeto. Eu estou indo para aí para sondar a terra e acredito que em breve essa parceria aí vai começar a gerar frutos para o reino de Deus, em nome de Jesus. Nós queremos, como o Ronaldo falou, poder plantar igreja no Oriente Médio. Só vamos treinar cara aqui filé. Se você está vendo essa live, estamos trabalhando ainda nisso, o Ronaldo tem que vir. Mas se você quiser fazer um seminário de fato, com fruto, com autoridade, aprendendo ao vivo, você tem que ser parte. São só 20 vagas. Só 20 vagas. O responsável desse seminário é o nosso excelentíssimo presidente Ronaldo Borges. E quero poder desafiar todo mundo que está aí orando e se preparando. Pretendemos, se o Ronaldo conseguir chegar aqui na Turquia, começar esse seminário em março. Então, vai ser março de 2021. Exatamente, março de 2021. Queremos abrir só 20 vagas, irmãos. 20 vagas em um ano e 2 meses de seminário intensivo, assim, intensivo. Você vai aprender tudo, desde a língua, a cultura, como ganhar muçulmano, até você ganhar um muçulmano e discipular um muçulmano. Só assim você vai ir embora desse país aqui. Eu tô assim muito ansioso, né, no bom sentido da palavra, por esse projeto né, já adiantando aí, né, para aqueles que têm o chamado no coração, que de fato os seminaristas serão pessoas do Brasil, né? A ideia é levar pessoas do Brasil para lá, né? Então tem todo um ambiente sendo preparado, um lugar, um alojamento, uma casa onde vai se ficar, uma casa onde se colocará a escola. Então teremos aula, né, da palavra de Deus, né? Eu vou ministrar aula no sentido teológico da coisa e você vai aprender na prática, de fato, né, o que é missão. Não é viagem turística, de fato poder experimentar e viver. Eu acredito que você deve sentir muito, chileno, o sentimento
que os pais da igreja sentiram, né? Uhum, É, uhum, de você realmente saber que em todo um país, em toda uma cidade, talvez você seja a única pessoa ali que conhece Jesus uhum. Cristo, que É, de exatamente. fato conhece o Evangelho e que tem a oportunidade de, Claro. como Paulo fazia, né, no tempo primitivo da igreja, de você ser de fato o disseminador do Evangelho na cidade. Eu acho que esse sentimento deve ser indescritível, né? É indescritível. Confesso que a cidade que escolhemos morar não tem nenhuma igreja. Nada, 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 nada. Somos os únicos aqui, chegamos sem contato nenhum, não temos nenhum contato nessa cidade, não temos nem a língua, irmãos. Imagina alugar uma casa, comprar um carro. Ô, irmão, foi um parto, viu? Mas é esse processo que todos os seminaristas vão viver. Começar do zero, criar relacionamentos, amizades. Você vai ver que aqui você paga um white taxi, o táxi do povo branco. Eles percebem que você é gringo, já, eles te enfiam já a faca. Então, todos os seminaristas vão viver isso na pele. Ele vai Sei. conectar com alguém daqui do povo nativo, vai conhecer, você vai aprender tudo aqui. Você vai aprender do Islã, do hinduísmo, do budismo, o fundamento de uma plantação de uma igreja. Você vai ter teologia de 7 da manhã até meio-dia, 4, 5 horas de teologia pura, e à tarde, ó, todo mundo na rua, arrancar o couro. Além de aprender a falar a língua também, que eu acho que vai ser algo muito importante, né? Uhum, uhum, É, é, e se a gente conseguir colocar a escola de inglês, uhum, né, de repente a pessoa consiga falar dois idiomas ao mesmo tempo, uhum. na prática Imagina aí. você sair daqui formado num seminário teológico, fora você saindo falando mais uma língua. Oh, aí sim, né? Vai ser, assim, por exemplo, eu na minha época né, eu não me considero mais um jovem, um adolescente. Na minha época de jovem, de adolescente na igreja, se eu tivesse uma oportunidade dessa, eu venderia um rim, se fosse preciso, para viver. Na minha época não se falava muito disso, não havia Uhum. oportunidade nem sequer de você sair da sua própria cidade, que dirá você sair do seu país, né, Uhum. para E um fazer. desafio, irmãos, eu fiz tenho duas faculdades teológicas, uma pentecostal e outra batista. E o que mais eu vejo, irmãos, um monte de teólogo de plantão, gente com muito conhecimento, mas sem vida. Hoje, os púlpitos do Brasil foram roubados por uma boa oratória e não necessariamente por uma autoridade, por uma vida, por uma experiência. A experiência foi jogada fora e a oratória ficou. Eu vi isso no seminário, veio isso quando via nas igrejas, muito cara falando de coisas que ele nunca viveu, muito cara conhecido, admirado, em áreas que o cara, eu vi eles no campo, não aguentando 2, 3 dias, querendo ir embora. Então, nosso desejo, inclusive a Cristo, a Jesus Cristo, se reconhece que ele não era igual que os fariseus. Ele ministrava, ensinava com autoridade. Por Como isso, quem tem vida. exatamente, conteúdo gera visibilidade, mas fruto gera autoridade. E a autoridade transforma as nações. Então, hoje tem muita gente com bom conteúdo, mas sem fruto, sem vida. Eles ministram e ministram ignorância. Quando falo de ignorância, não estou falando de conteúdo. Ministram ignorância em relação a não ter um respaldo do que eles estão passando, do que eles estão pregando. E faz toda a diferença, irmãos, porque o homem espiritual, tudo é espiritual. Tudo. Para quem é espiritual, tudo é espiritual. E do depósito que recebemos do Pai, pela graça de Deus, nós ministramos desse depósito. Então, quem prega o que não sabe, quem prega o que não vive, ministra a ignorância. Com certeza. Então, você foi Muitas numa vezes uma baita teologia conferência. vazia, né? Exatamente. Você vai numa baita conferência, você está com o baita pregador aí, mas você sai igual. Mas você percebe que quando o cara está pregando aí, isso queima, e aí uma autoridade ganha no reino de Deus, meu irmão. Há um clique, há uma virada no mundo espiritual, na vida dos indivíduos que estão recebendo aquilo. Então, há um derramar, há um fluir. É, eu tenho defendido a ideia já há algum tempo e até sou atacado por algumas pessoas por causa disso, mas eu tenho defendido a ideia e tenho pregado isso publicamente que as pessoas não deveriam ouvir quem elas não conhecem. Uhum, uhum, Porque eu acho que um dos maiores problemas que a igreja vive é justamente
deixar se levar por quem fala bonito, mas Uhum. não tem vida, de fato, naquilo Uhum. que prega. Uhum. E algumas pessoas, mas você não deveria falar isso, porque você vai prejudicar muita gente. Mas eu acredito, de fato, que, como o apóstolo Paulo, todas as vezes que o apóstolo Paulo ia falar do apostolado dele, ele mostrava os frutos dele. Uhum. Ele não mostrava a teologia dele, olha como que eu falo bem, olha como que eu conheço a lei, olha como que eu estudei aos pés de Gamaliel. Paulo dizia, né? Eu produzi mais frutos que os demais. Quando Paulo Uhum. fala, por exemplo, aos Coríntios, ele diz assim, ó, vocês podem ter muitos mestres na palavra, mas não terão muitos pais, porque Uhum. foi eu que gerei vocês. Ou seja, eu acredito que o que respalda, de fato, um ministério é o fruto, Uhum. né? E as pessoas elas deveriam deixar de ouvir quem não tem fruto. E quando eu digo fruto, eu digo fruto que permanece. Não é o Uhum. fruto de uma pregação. Porque Uhum. o cara vai num lugar, o cara prega bem, o cara tem o dom da oratória, o cara fala, o cara emociona as pessoas, mas qual que é a vida por trás disso? Qual que é a realidade por trás disso? Muitas Uhum. vezes, gente que tá com casa destruída, gente que tá com família destruída, gente que tá Uhum. com esposa depressiva em casa e que tá por aí na mídia pregando e falando e como que se fossem autoridades em todo o assunto da palavra de Deus, mas no fundo não consegue nem governar a própria Não. casa. E o grande, eu fiz uma enquete há um meses atrás e eu perguntei o que é fruto para você. E foram diversas. Eu acho que menos de 1% deu certo naquilo que eu esperava, né? A igreja está tão rasa no ensino, na maturidade principalmente, que não consegue nem discernir, nem perceber, ao ouvir pelo menos, um cara carregado com autoridade. A igreja é tão superficial que não consegue fazer a diferenciação de que é uma vida frutífera. Número um, o primeiro fruto que todo crente deveria gerar é amor. É o primeiro. E segundo, para mim, fruto também é igual à igreja. Cristo, no final dos tempos, vai vir procurar o quê? A igreja, a comunidade dos santos. Então, tem um bocado de apóstolos aí. Eu creio no ministério apostólico, tá, irmão? Eu creio numa função apostólica, mas eu conheço um bocado de apóstolos que nunca plantaram uma igreja, ué. Um bocado de É, apóstolo que não tem as marcas de Cristo, ué. E vou te é, falar o pior, um bocado de apóstolo que não tem um desafio pioneiro de abrir caminho, de estabelecer fundamento onde nunca foi estabelecido. O apóstolo Paulo fala em Romanos que ele procurava estabelecer fundamento onde não tinha sido estabelecido. E você vê hoje no Brasil que o que mais há é um rouba a ovelha do outro, um edifica em cima do outro, e gera um monte de brigas innecessárias. O apóstolo Paulo recomenda a seu discípulo a mesma coisa, não caia nessas brigas teológicas, não perde o foco. Então, é complicado, irmão, é complicado. Eu fico muito triste porque eu tô acá e o clima acá é muito diferente, não tem nada disso. No Brasil, nos Estados Unidos, brigamos de barriga cheia. Temos tempo demais, estamos confortáveis demais, temos tempo demais para brigar, para dividir, aí vai longe. E temos perdido esse conceito de uma vida frutífera. Cristo, no final dos tempos, irmão, vai vir a procurar uma igreja. Minha pergunta é: você está gerando igreja? Você está edificando a casa de Deus? Eu meditava hoje de manhã, Ronaldo, que sim. numa frase do Leonard Ravenhill, ele disse que se alguém pudesse chorar e se arrepender quando chega no céu, ele choraria sem parar, pedindo: Senhor, por que eu não orei mais? Por que não servi mais? Por que não sacrifiquei mais? Por que não fui além demais? Porque na eternidade, meu irmão, você vai ter recompensa para o galardão, já era. Você vai viver nessa medida de glória, nessa medida da administração, e nessa medida por sempre, por todo sempre. E você só tem uma vida só para gerar essa recompensa, para servir a Deus. É agora. Às vezes, Ronaldo, eu não consigo entender como a gente, nas igrejas que está 2, 3, 5, e não abre sua casa, brother. É, essa é uma pergunta, poxa Eu, vida. eu fico assim. E não só isso, voltando ao assunto de conteúdo versus fruto, eu creio que é importante que um cara frutífero tenha um bom conteúdo, mas parece que tá difícil, tá, mano?
Os É, caras bons, vou te falar, eu conheço apóstolos, mano, que não tem livro escrito, está no Himalaia, no fim do mundo, brother, alcançando gente, gerando uma igreja para o próprio Cristo. Não tenho nada com escrever livros, eu tenho livros escritos, mas a igreja precisa olhar um pouco mais longe do que é sucesso, do que é fruto, porque queira ou não, irmãos, o povo é influenciado por esse tipo de ministrações. Eu creio que é muito importante que os bons pastores preguem mais, tenham mais redes sociais ministrando o seu povo, porque uma pregação do domingo, o povo já ouviu 5 mais pregações durante a semana. sim, com Então, certeza. agora há pouco, um missionário estava me conhecendo, veio me ver e me falava, Cris, como você me explica em relação às questões culturais? Sempre nas missões você fala de quão é importante aprender a cultura para impactar o povo. E eu falei, mano, de que cultura você está me falando? Por quê? Porque se há culturas, cada país tem sua cultura, mas, mano, o jovem turco aqui da faculdade quer escutar rock. Hoje a globalização tornou uma cultura global. A não ser que Sim, você seja missionário numa aldeia no Nepal. Lá, aí você vai ter que comer com a mão. Mas, na verdade, 90% do povo olha para o Ocidente, quer viver com uma calça rasgada, ele está conectado. Mano, hoje você vai para a Índia, lá numa vila remota, e já tem o Facebook, Instagram. Então, nós, como pastores, missionários, precisamos entender que agora é uma cultura global e para nos comunicar, nós precisamos usar esse tipo de ferramenta. com certeza. Eu acredito que o que vai acontecer agora, o que está acontecendo, né, é que a internet, principalmente as redes sociais, elas vão precisar deixar de ser uma ferramenta apenas de divulgação e começar a ser uma ferramenta de edificação. Uhum. Então, Mas aí está o perigo, a importância do povo que está nos ouvindo, de que possa amadurecer e você filtrar aquilo que você está ouvindo. É de claro, suma importância você entender o conceito de que conteúdo gera visibilidade, mas fruto gera autoridade, irmão. Você quer crescer, você não é, vamos supor, irresponsável. Você quer crescer em responsabilidade? Você precisa começar a ouvir homens que ganharam autoridade e responsabilidade no reino de Deus. Você quer crescer no ministério da palavra, meu irmão? Você precisa começar a ouvir gente de fato que dê um fruto nessa área. Eu fui em conferências missionárias que o cara que pregava nunca tinha saído do país, pô. é. Aí, É complicado, meu é irmão. porque, assim, ó, eu vejo que quando se fala em missão, né, e eu posso até usar o exemplo aqui da nossa igreja, né? Você veio ministrar aqui na nossa igreja, não estava nada combinado, né? Você veio me visitar, na verdade, e eu coloquei você para pregar. E naquele dia, né, aqui na igreja, aqui no culto, eu falei, olha, irmãos, a oferta de hoje, ela vai ser destinada ao chileno, né? E assim, ó, tirando ofertas, tipo, alguém que quer, assim, ofertas anormais, né? Tipo, alguém que Uhum. recebeu um dinheiro lá e quer dar uma oferta, tirando isso aí, foi a maior oferta que já entrou aqui na igreja. Uau. O que eu percebo? Que quando você fala em missão, você mexe com o coração das pessoas. Daí muita gente mal intencionada. Uhum. Porque sabe que se falar em missão, o povo. Então, ou seja, gente que nunca fez missão, nem sequer na própria cidade, vai fazer uma Uhum. conferência missionária. Por quê? Porque Uhum. se fala em missão, move o coração do povo. Então, você deve ter muito mais experiência nessa área, mas eu acredito que tem muita gente. Por exemplo, eu presenciei isso. Um pastor aqui, conhecidíssimo no Brasil, né, que prega por todo lugar aí, que usava vídeos de uma missão na África para Uhum. pedir dinheiro. E ele Uau. arrecadava, cada lugar que ele ia, ele dizia que precisava de $5.000 para não sei o que lá. E todo lugar que ele ia, ele arrecadava $5.000. E detalhe, Uau. eu encontrei o pastor em São Paulo, que é o dono da missão. Uau. E esse cara, ele gravou um vídeo dizendo, esse cara aí é um farsário, ele nunca nem pisou o pé lá. Essas imagens que ele mostra, esses vídeos que ele mostra, não é dele.
Esses vídeos que ele É, mano. mostra é a nossa missão. Só que como o cara não tinha expressão e ninguém Uhum, conhece esse missionário, ninguém conhece esse uhum. pastor que tem esse trabalho lá, fica como se o trabalho fosse do outro. Ou seja, gente, muita gente mal intencionada usando missão para Uhum. no final, de fato, arrecadar dinheiro e tirar dinheiro do povo. É, mano, tem de tudo na vinha do Senhor, né? Eu já vi gente usando as suas imagens, por exemplo. É, Eu mas eu quase nem. que eu quase que eu te liguei. Chileno, esse cara trabalha com você? Porque, presta atenção, eu vi as imagens nas suas redes sociais e depois vi o cara usando lá como se ele tivesse. Entende? Então, é complicado, né? É importante o povo poder entender. A Bíblia diz que o insensato edifica na areia, mas o homem sábio edifica na rocha. Mas se você parar para pensar, quem edifica na areia é muito mais rápido e aparentemente mais rápido, mais visível. Porque quem edifica na rocha, meu irmão, é a longo prazo, é o dia no dia, é alimentando o povo todo dia. E parece inicialmente que não é tão visível, mas ele é duradouro. Ele prevalece. Uma das coisas que eu amo é plantação de igrejas. E é porque não há nada que enraize mais o evangelho que a plantação de igreja. E outra coisa que eu acho que você viu muito, e você já falou muito sobre isso também, é o conceito missionário de muitas igrejas, né? Eu vi isso, estudei muito isso, tipo, na África. O pessoal ia lá, distribuía lá uma comida, fazia uma cruzada e ia embora e acabou. Ou seja, Uhum. nós fizemos missão. Na verdade, eu acredito que não é esse o conceito de missão bíblico, né? Eu acostumo resumir toda essa expressão em uma palavra só. O ID, sem fazer discípulos, é só viagem turística. Essa é boa. O índio sem fazer discípulo é só viagem turística, é verdade. E assim, o Paulo diz, cuidado com os cachorros, em espanhol, diz, cuidado com os perros, os cachorros, os maus obreiros. É forte a declaração que ele usa, mas também há maus pastores, há maus missionários. Eu acostumo muito falar, não há nada que estrague mais o campo, meu irmão, que um missionário mal preparado, um missionário mal intencionado. Então, é sumamente importante que o povo possa gerar enraizamento. Irmão, vou te falar na verdade, ninguém viaja comigo, número um, se não deu fruto na sua igreja local. Antes de você matar seu Golias, brother, você precisa aprender a matar seu leão e seu urso aí. Eu acho que tem muitas pessoas também que usam a missão para fugir da sua própria realidade, né? Esse é outro ponto também. Não, aí é outro ponto. Não vou dar nome das agências missionárias, mas muita agência, lamentavelmente, não creio que por má intenção, mas acontece hoje muito, que se tornaram um grupo de desigrejados, número um, e um grupo de viciados em viajar. Eles não encontraram nada melhor que rodar o mundo aí com uma boa desculpa. Não sei se me explico. Entendo. E são viciados em viajar e viajam, e no final do dia não há nenhum fruto que prevaleça. Meu chamado principal é evangelístico, amo isso. Mas, irmão, eu não conseguia dormir indo embora após uma cruzada. Eu precisava ver um fruto que permanecesse, que eu voltasse e pudesse ver os irmãos crescendo na vontade e no caráter de Cristo. Eu creio que missão é muito mais abrangente que ir a pregar numa aldeia, que plantar uma igreja. Eu creio que os mestres... Alô? Alô? Tô te A ouvindo, tua... mas agora voltou. Agora sim. Eu creio que quem dá aula na igreja também é missionário. Quem está servindo aí como diácono também é missionário. Eu não sou fechado em catalogar, não sou aquele que sai. Há missões dentro do Brasil, na Amazônia, dentro do seu próprio bairro, dentro da favela onde você mora. É um conceito muito mais abrangente. O importante é que você possa ter um trabalho sério, profundo e real, fora de qualquer superficialidade, né? Com certeza. Eu acredito que os 5 ministérios, né, que Cristo deu à igreja, eles chegam a uma fase de maturação. Por exemplo, eu falo Uhum. por mim, né? O meu chamado evidente é ensinar a palavra de Deus. Eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus. E só que assim, houve um momento em que caiu minha ficha e eu deixei de ensinar para ser visto e passei a ensinar por um propósito de gerar pessoas. E hoje, o meu propósito de ensinar não é nem tanto que as pessoas conheçam apenas,
Uhum. a palavra, mas o meu encargo é gerar outras pessoas que ensinem também. Então, eu Uhum. acredito que os ministérios, eles vão passando por uma maturação, né? Porque eu acho que a Uhum. maioria das pessoas começa o ministério pensando em fama, pensando em ser grande, mas à medida que você vai se envolvendo com Cristo e com a obra de Cristo, você vai ficando maduro. Por exemplo, eu comecei a pregar porque eu queria pregar nos Gideões. Sério? Eu ouvia lá, na época, as fitas cassete, eu ouvia as fitas cassete. Eu tenho mensagens, eu tenho mensagens do pastor Marco Feliciano, por exemplo, Gilmar Santos, Adeildo Costa, pastor, que eu sei de cor as mensagens, porque eu ouvi, sei lá, 50.000 Inúmeros. vezes. Ou seja, qual que era o objetivo? Eu não estava pensando em ganhar alma para Jesus, eu não estava pensando eu estava pensando em um dia eu vou pregar nos Gideões. Só Uhum. que o tempo vai passando, você vai se relacionando com Cristo então, ou seja, chega um momento que você vê que tipo assim, essas coisas são muito bobas e são coisas infantis, né? E Uhum. que de fato existe. Você sabe o que eu penso às vezes, chileno? Que existem muitos homens de Deus no Brasil que perderam o temor de Deus. E Uhum. além de perder o temor, eles também não acreditam que vão prestar contas diante de Cristo. Uhum. Uhum. Porque eu fico pensando, assim, ó, você vai prestar. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de cada palavra que nós falamos. Então, se você vai prestar conta de cada palavra, você vai prestar conta da sua família, da sua casa, dos seus filhos, de como você usou o dinheiro, de como você arrecadou esse dinheiro, para que você arrecadou esse dinheiro, o que você Uhum. fez com o tempo que deu. Você vai prestar conta de cada coisa que você fez na sua vida. Uhum. Como gastar a sua vida com coisas, como gastar a sua vida com coisas egoístas, né? Ou seja, pensando Uhum. em você mesmo. É, Uhum. quando eu comecei a falar aqui que eu tô com esse plano de ir para aí, né? Nós estamos planejando isso aí. Um pastor me ligou aqui, um amigo, muito amigo meu, muito querido mesmo. Falou, cara, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aí eu falei, pastor, não me assusta, né? Eu estou aqui orando, pedindo uma resposta para Deus, e você está me dizendo você vai me dizer que não é de Deus? Deus falou contigo? Eu falei assim, não, Deus não falou comigo. É uma lógica que isso não é de Deus. Porque ele falou assim, ó, você está vivendo a melhor fase da sua vida. Uhum. A igreja vai muito bem, obrigado, tudo certinho, crescendo, avançando, líder multiplicando, né? Hoje você viveu muito tempo sem ter salário da igreja, hoje você tem um salário da igreja, você vive bem, você mora numa das melhores cidades do Brasil, tá tudo muito bem. Você acha que Deus ia tirar você do seu conforto para levar você lá para o Oriente, para você arriscar a sua vida? Eu falei, pastor, essa é a ideia. Não, mano, eu creio que eu sou apaixonado pela vida do apóstolo Paulo e racionalmente as decisões que ele toma são na contramão do que qualquer povo, até um crente faria. Se o povo ia a lugares sabendo que podia ser morto e o Espírito revelava, oh mano, esse cinto aqui você vai ser amarrado, você vai perseguir. O Espírito dava testemunho que vai ser chibateado, que vai espancar ele. E o cara mesmo assim estava obcecado por cumprir um propósito de Deus. Muito mais além do conforto. E eu creio que você falou que eu conheço, mano, grandes evangelistas com dons de cura poderosíssimos. Estou falando sério, muito mais poderosos que o Reinhard Bonk. Gente, meu irmão, que enfia a mão, mano, e o negócio acontece. E que se vendeu conforto. É, E pararam de crescer. Por quê? Porque conforto e crescimento não caminham juntos. não caminho. Todas as promessas de Deus estão fora da nossa zona de conforto. Se hay uma coisa, meu irmão, se alguém me perguntar, já me perguntaram um par de vezes, qual que tu achas que tem sido um grande segredo da tua vida? Eu não acho que tem um segredo, mas, mano, se é algo que eu procuro é ficar sempre inconfortável, ficar incomodado, porque quando ficou bom, meu irmão, é o dia que eu parei de crescer. Cuidado com a zona de conforto, cuidado nesse lugar onde você não é mais desafiado, sua fé não é esticada e você não é tratado. Esse dia é o dia que você parou de crescer. Com certeza. Eu acredito nisso também. E eu, assim, se tem uma coisa que eu creio mesmo, e eu me lembro disso todos os dias, é que eu vou estar diante de Cristo. Uhum. E nesse dia, ouvir do Senhor, servo bom e fiel, entra no Uhum. gozo do seu Senhor, eu acho que vai ser
porque nós temos uma vida, né? Nós temos uma, como algumas pessoas, a gente tem uma vida para queimar, né? Uhum, Então é como se você tivesse um único tanque de combustível. Você tem um carro e uhum, tem um único tanque de combustível. Para onde você vai? uhum. Então você precisa ir para um lugar que vale a pena. Porque você só É, tem, ou seja, você eu só tem uma confesso, vida para mano, queimar. eu confesso que Então, sempre eu fico muito incomodado com pessoas que me escrevem e ainda não conseguem dar o primeiro passo. Assim. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. Então é impossível que você conheça Jesus parado. A Cristo você conhece em movimento. A Bíblia não diz que Cristo é uma parada de ônibus. A Bíblia diz que Cristo é o caminho. Se você quer conhecê-lo, brother, você precisa estar caminhando com Ele. Você precisa estar em movimento. Você precisa sair da zona de conforto. E com eu certeza. imagino que esse pastor sempre estava pensando em você, na tua segurança, no teu conforto. Meu irmão, bem-vindo. O reino de Deus tem tudo a ver com negação, pô. É o Pedro dizendo para Jesus, né? Você não precisa morrer, você não precisa ir para Jerusalém, você não precisa passar por isso. É, Uhum, e, e, e a resposta de Jesus, né? Jesus repreende Pedro, para trás de mim, Satanás, mas o argumento é porque você não conhece as coisas de Deus, você só uau. conhece as coisas dos homens. Então, Uhum, eu acredito que você perceber que o evangelho funciona para você é o perceber o quanto você está se desgarrando das coisas da terra. uhum. Então, Concordo, concordo. não, assim, eu não sou masoquista, né? Não sou franciscano, mas de fato algumas coisas começam a perder o significado. Uhum, Sabe, quando uhum, você coloca coisas terrenas e materiais em relação ao propósito eterno, as coisas materiais, não é que você não gosta, não é que você não quer, não é que você não se importa, uhum, mas é que diante das coisas propostas uhum, espirituais, essas coisas começam a perder o sentido. E assim, de fato, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, mas eu estou uhum. disposto, eu estou realmente, falei com a minha esposa, né, obviamente, ela falou assim, amor, estou dentro. Tô Bom, dentro. Eu falei, amor, vamos. Ó, eu falei assim pra ela, não, vai ser no mínimo uns 2, 3 anos. Vamos, tipo assim, nós vamos. O que eu entendo? Se Deus realmente abrir as portas para isso acontecer, eu tô ofertando a minha vida ao Senhor. E uhum. largar a sua cidade, largar as coisas que você tem, quando tudo vai mal, é fácil. É verdade. Tipo assim, não deu certo, igreja, não deu certo, não deu nada, então eu vou embora. Aí é fácil. Agora, assim, ó, nós aqui e eu não acredito que a igreja vai parar com a minha ausência, muito pelo contrário. Uhum. Nós temos uma igreja aqui madura e suficiente para, na verdade, ser uma base e um apoio para tudo aquilo que vai acontecer se o Senhor abrir essa porta para nós, em nome de Agora, Jesus. eu entendo que a motivação que teu amigo passou não foi má, né? Mas, mano, os apaixonados sempre incomodam aos acomodados. Quem vive uma vida radical, apaixonada, mano, sempre gera que outros fiquem incomodados, inconfortados. Sempre, 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 sempre. E é um bom sintoma. O problema é quando os acomodados batem palma, te É, abraçam. Esse dia, meu irmão, eu confesso diante do Senhor que eu não que um dos textos mais difíceis para mim na Bíblia é aquele que Jesus olha para seus discípulos e diz: tinha tanto para lhe dizer, mas vocês não estavam prontos. Brother, eu meu quero chegar Deus. lá na glória e que Jesus olhe para mim e fale: chileno, eu tinha tanto para te falar, tanto para fazer contigo na terra e você sempre esteve pronto, rapaz. Irmão, vou te falar uma coisa. Eu não sou mais capaz, eu não sou o cara mais perfeito, mas vou te falar, sou o cara mais disposto. Se Deus não me usar, brother, é porque ele não quis, porque eu estava aqui. Às vezes as pessoas têm mistificado o chamado de Deus, e quando você olha para a vida de Isaías, que todo mundo usa para missões esse texto: eis-me aqui, envia-me a mim, a quem enviarei? E quem irá por nós? E a Trindade em plural, quem irá por nós? E você vê que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi voluntário, brother. Ele se ofereceu. Deus jogou o vento, quem que vai por nós, rapaz? Irmão, eu sou um desse. Eu venho de uma família muito simples, eu me veio lá no final da multidão, e eu levantando a mão: ô Senhor, não tem ninguém mais aí, tem um monte de banana, eu tô aqui.
não tenho ideia como fazer. Eu, irmão, quando me converti, nunca tinha ido a uma escola dominical. Quando fui no seminário de teologia, meus companheiros riam e me perguntavam, cara, como você não conhece Abraão, Moisés? Até gente no mundo, mano, eu não conhecia, mas eu estava cheio de disposição de querer servir a Deus. Então, às vezes, sempre damos algum empecilho. A minha pergunta é se você quer. Você quer servir a Deus, meu irmão? É isso. Disposição. O restante, meu irmão, Deus vai trabalhar, Deus vai formar e Deus vai abrir. A pergunta é, você quer? Você acha, brother, que Deus vai rejeitar um homem que quer fazer a vontade dele? Sendo que tem 1 milhão que não está nem aí com a vontade de Deus? Verdade. É verdade. Disposição. Hoje eu li uma frase do Atmani que dizia assim, ó, os desobedientes são inúteis para Deus. Uau. Eu vi na teu corre. Ou seja, ele falou muito comigo, né? Porque, de fato, ainda que a pessoa seja extremamente capacitada e capaz assim, ó, de arrebanhar a multidão, se é uma pessoa desobediente, é inútil para Deus. Então, eu acredito que você falou a palavra certa. A grande questão é disponibilidade e não capacidade. Irmão, vou lhe falar algo e quero que todo mundo me escute. Nesses anos viajando, pela graça de Deus, 80 e poucos países, o que mais eu vi é gente no campo dando muito fruto, esmagando o inferno, meu irmão, mas que eles foram para esses países nem sequer pensando que Deus ia usar eles. Tem um amigo meu que era motorista em Brasília. Casou com uma brasileira, filho de japonês, foram morar no Japão a ganhar dinheiro. Mano, hoje o cara tá com 4, 5, 6 igrejas. Ele falou, Cris, eu vim aqui e aqui Deus me mudou. Aqui Deus me incendeu e hoje eu tô aqui. Acho que não tinha mais ninguém. Outro cara nunca fez teologia e o cara tá lá ganhando tribos no meio no Nepal. Gente super improvável, sem a teologia, sem a estrutura, sem as finanças, mas com toda a disposição. E por outro lado, me encontro com um grupo de gente cheia de capacidade, com boa estrutura familiar, com boa estrutura educacional, mas cheia de empecilho, mano. Às vezes, o nosso conhecimento, nossas habilidades, é o grande empecilho de que Deus não consiga nos usar. Concordo. Porque nossa confiança está na força do nosso braço, nossa capacidade, nosso poder econômico, nossa educação. Nós temos uma escola no Paquistão que atinge 180, 120 num lugar, mais 70 no outro. Todas tiradas da escravidão. Mas eu comecei a escola sem nunca ter tido uma escola. Eu não sou professor, eu não tenho um chamado. Mas, mano, eu vi a voz do Senhor falando quem vai ir por eles. Mano, eu comecei uma escola sem livro, sem professor. Foi terrível, irmão. Foi terrível. Foi super, super difícil. E um dia o Espírito Santo falou comigo, porque eu vi as crianças crescendo. Hoje, a igreja florescendo. E eu chorando, e o Espírito Santo falou para mim, eu sei a tua ignorância. Porque se você teria sabido o difícil que era, você nunca teria avançado. Deus usou minha incapacidade para eu dar um passo de fé. Entendo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que, na verdade, em alguns momentos, Deus ele precisa nos cegar. Deus cega e você só depois que você fez e que só depois que você andou sobre as águas que você olha e fala, caraca, o que eu fiz, cara? Eu andei sobre as águas. Mas já foi agora já. Imagina que quando Deus promete a terra ao povo de Israel, ele nunca falou que tinha gigantes. Pô. Ele sabia que tinha gigantes. Ele sabia que não sabia o povo. E eles nunca souberam, saíram do Egito com uma promessa bacana. Mas quando chegaram lá, meu irmão, muito desistiram. Eu creio que Deus muitas vezes não revela muita coisa, porque se não soubéssemos, nós já desistimos. Com certeza. Com certeza. Então, eu fico feliz que você ainda não conhecia a Turquia, brother. Senão, você já desistia. Eu quero ir para aí. Eu quero realmente conhecer e de fato creio que Deus vai abrir portas e de alguma forma esse projeto vai acontecer. Vamos formar pessoas, né? Como
você sabe, eu sempre queimou no meu coração a ideia de uma escola para formação, não de Uau. teólogos, eu não gosto de teólogos, né? Não formação de teólogos, formação de discípulos, né? Gente que Uhum. realmente vai fazer a diferença no evangelho. E meu coração sempre queimou com relação a isso. Eu sempre insisti com o meu pastor para a gente montar uma estrutura, fazer algo aqui no Brasil, preparar pastores, formar pastores, enviar pastores. Né? E eu creio que essa chama, ela nunca apagou no meu coração. Uhum. Imagina, mas E, nunca pensaste que ia ser no meio do Oriente Médio, né? pois é, as pessoas talvez não saibam, mas aí na região da Turquia é onde estão as 7 igrejas da Ásia, né? É, tá, Tarsus, a cidade onde Paulo veio, a Antioquia, está aqui embaixo, do lado da Síria. Tá 7 igrejas no noroeste do país. Onde eu estou morando aqui é onde os Gálatas, porque a carta aos Gálatas eram várias igrejas, não era uma igreja só, era uma São comunidade várias de igrejas. comunidades locais. Exatamente, o Paulo interessa a essas comunidades locais. Bom, onde eu moro é aqui, ué. Não tem crente, só mesquita todo dia orando, aqui 5:30 da manhã, te acorda já. No Egito é muito assim. Você já foi ao Egito? Já, é uma loucura. Oh! O Egito tem um horário da tarde lá que parece que Jesus está voltando. Que a cidade começa a zumir. A gente estava fazendo as pirâmides nesse dia. Nós estávamos bem assim no alto das pirâmides, e aí, de repente, eu falei, gente, Jesus está voltando. Aí foi a cidade inteira orando aquelas coisas, meu Deus, é uma coisa Uhum. muito doida. Eu animo o povo que está vendo essa live, tem 150 e poucas pessoas aí, a que se prepare, ore por isso. Vai que você seja aluno meu e do Ronaldo Borges aqui, no meio do Oriente Médio. Vai ser É, muito barata essa escola, creio que vai dar uns 1.800 por mês, tudo incluso, tudo incluso. Ele deve ter hospedagem, alimentação e seminário teológico e prático por 1 ano e 2 meses. a questão agora, né? Porque assim, tem muitas pessoas dizendo, pastor, me leva, pastor, me leva, pastor, me leva. Assim, obviamente que tem um custo, né? Para você morar Uhum. lá fora do país. E agora é que, de fato, se as pessoas, e principalmente jovens, né? Se realmente são pessoas compromissadas com a obra de Deus na igreja local, agora isso faz a diferença, porque, por exemplo, os pastores, os líderes da igreja, não vão querer investir um dinheiro em quem não é descompromissado. Ah, mas eu Uhum. quero ir, mas sim, o seu pastor confia em você a ponto de investir esse dinheiro mensal em você para te formar em alguma coisa? Uhum. Então, essa é a hora O problema é, mano, pô, esses temas são os que mais escuto. Tem muito missionário aí que fala mal da igreja, que murmura contra a igreja, mas que pede recurso da igreja, interessante. E eles murmuram, estão muito magoados, mas na verdade, não todos, mas a grande maioria foi porque eles queriam se autoenviar e não dar testemunho na igreja local. Eu não creio que agências missionárias tenham autoridade de enviar ninguém. Eu sou fundador de uma, eu não envio ninguém. A autoridade bíblica é a comunidade. Eles reconhecem um chamado divino. Deus chama, a igreja reconhece e a igreja ora. Então, sempre eu falo para os meninos, e aí, mano, como tá a tua vida na tua igreja? Oh, tá mal. E, mano, se você não consegue, escuta, se relacionar com teus irmãos na tua comunidade, você acha que vai conseguir se relacionar com o povo aqui de outra cultura? não vai. Não, pô, não vai. Não Não vai. vai. Eu sempre falo, irmão, você luta como você treina. Você precisa treinar aí na sua comunidade local, porque se você não treina lá, você morre aqui. Estou falando sério. Já me aconteceram situações que eu viajei com meninos apaixonados, mas sem treinamento. Mano, nós expulsaram tudo aqui, a polícia veio, tivemos que fugir. É super complicado, mano. Não é brincadeira, não. Entendo. É a hora de fato, os pastores, né? A gente, se as portas se abrirem como nós cremos que vai se abrir, a gente vai começar, vamos abrir as inscrições de divulgar nas igrejas, amigos e pastores, parceiros Uhum. aí, e quem tem que enviar é a igreja local, né? A igreja local é que
Eu creio e afirmo isso sempre, que Deus não faz nada a não ser através da igreja. Tudo que é movimento, todo movimento, de qualquer coisa relacionada ao evangelho, que não é através da igreja, pula fora, porque não é obra de Deus. Não, e segundo, muito também veio aqui, muito missionário sem discipulado, sem cuidado, sem prestação de conta, mas muito, tá? 90% dos que nós vemos. E o problema é quem é discípulo de Cristo, discípulo de uma pessoa. Quem é discípulo de Cristo deve ser discípulo de alguém. Então, esse negócio de me auto-enviar, auto-me chamar, eu já vi gente, cara, jogado aqui na rua, dormindo, meninas sequestradas, pegaram uma mochila e ir lá, depois termos que ir a resgatar, mais de uma vez me aconteceu. Então, fique com cuidado. Agora, poderíamos abrir um pouco para perguntas, Ronaldo? Vamos abrir para perguntas. Aqui, ó, pessoal que quer fazer perguntas aí na caixinha de pergunta, já tem duas perguntas. Abre aí a caixinha de perguntas. Olha a pergunta aqui. Eu vou deixar você responder, porque... Não, você pode responder porque também. essa tem a ver com a sua área aí, ó. Quando o pastor não acredita no seu chamado, o que fazer? Que aí é complicado, né, irmão? Cada caso é um caso. Tá? Cada caso é um caso. A maioria dos casos que eu atendo é porque muito jovem não quer aceitar o processo, não quer frutificar na sua igreja, não é humilde o suficiente para ser formado e tratado. A maioria dos casos. E eles interpretam isso como meu pastor não acredita em mim. Tá? Tem outro grupo de pessoas também que, de fato, não deveriam ser pastores, deveriam ser advogados, engenheiros, eletricistas. Assim como é muito eletricista, advogado que deveria ser pastor. Então, é interessante, porque se esse pastor foi colocado por Deus e está baixo o governo e autoridade de Deus, e por mais que ele não acredite, eu acredito que Deus vai falar com ele e mudar o coração a respeito de você. Eu posso falar muito dessa questão porque eu fui extremamente rebelde. Extremamente rebelde. Eu era um problema de duas pernas na igreja. Eu dei muito trabalho, acho que é por isso que eu tenho muita ovelha também que me dá trabalho, para pagar um pouco do que eu fiz. Porque eu dei muito trabalho, muito, assim, ó, tudo do jeito que eu queria, na hora que eu queria, no tempo que eu queria. Senão eu já fazia rebelião, já chamava, né? Quando eu estudei no seminário presbiteriano, eu tentei fazer um motim no seminário, pra você ter uma noção. Então, acredite, o que não é caminho? Nunca bata de frente com a sua liderança. Uau. Esse não é o caminho. Então, eu dou esse conselho aí. Segunda pergunta aqui, Pastor Borges. As crianças perdem salvação? Deixa para o Juliano responder essa. Não, deixa para você responder essa, né? Eu já falei para os irmãos várias vezes, né? Salvação não se perde em hipótese alguma. Ninguém perde salvação. Ponto final. Vamos aqui. Eu vou responder aqui uma pergunta pessoal, porque eu acho que agora, deixa eu frisar uma coisinha aqui da tua pergunta. É importante que você possa entender isso. A fé cristã, é a fé fundamentada em Cristo, tá? Na obra consumada da cruz. Não tem nada a ver com o Islã. Por que eu te falo isso? Porque no Islã, eles creem que Allah é mutável, ele muda. Então, um dia você está de boa com Allah e você salva. Outro dia Allah acordou mal e mandou você mudou de ideia e te mandou para o inferno. Claro. Agora, na fé cristã, número 1, Deus é imutável, Deus não muda. E Deus escolheu você antes da fundação do mundo, sabendo o que você faria. E mesmo assim, ele te escolheu e ele te salvou. Saiba que você não está surpreendendo a Deus de jeito nenhum. Claro. E quando Deus te escolheu, ele também te salvou e providenciou um cordeiro. E não só isso, ele te deu o Espírito do Senhor e ele amalgamou o teu espírito com o Espírito do Senhor. E fez só um espírito. E esse espírito, essa amalgamar, é inseparável. Irmão, a vida eterna é eterna porque é para sempre. Se você me diz que é possibilidade de perder a salvação, então nunca foi vida eterna. Ué. Com certeza. Foi uma vida temporária.
Não, e é Até que você super peca. frágil, né? É super É. frágil viver uma vida sem saber quando você perde a salvação. Hoje, olha que ruim. Os muçulmanos creem nisso. Ontem, Ninguém no Islã tem certeza da salvação. Ninguém. ontem um pastor me perguntou assim, eu falei que salvação não se perde, né? Hipótese alguma aqui numa live. E aí o pastor me perguntou assim, então quer dizer que o crente pode viver pecando à vontade, Uhum. que não perde a salvação? Eu Aí, vi aí, essa pergunta e aí, você respondeu. aí eu respondi assim, bom, eu vou te responder com uma pergunta. Você deixou de pecar para ser salvo? Né? Porque, na verdade, Jesus morreu justamente para resolver a questão do pecado. E nós Uhum. precisamos entender isso aí. Salvação é pela graça, de graça. O problema é que nós falamos uma coisa e as pessoas entendem outra. Então, Uhum. quando você fala que salvação não se perde, as pessoas entendem. Então, posso pecar. Não, mas nós não Uhum. estamos dizendo que pode pecar, nós estamos dizendo que salvação não se perde. Então, eu digo Uhum. que a salvação não se perde e você não deveria pecar. Uhum. Uhum. Mas salvação não se perde. Então, é que as pessoas estão tão cheias de preconceitos que quando você fala uma coisa, o preconceito dela faz ela entender outra. Uhum. Uhum. Você diz que salvação é de graça e que não se perde, a pessoa entende que você está dizendo que ela deve viver pecando. E quando, na É, verdade, não é isso que você está falando. não, irmãos, eu quero que entenda, eu também vivi baixo esse velho conceito, essa velha mentalidade. E você precisa entender algo. Romanos 12:1 disse que para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, devemos renovar a nossa mente. Escute, mentalidade e espiritualidade não estão separadas, estão juntas. A Concordo, sua concordo. mentalidade vai determinar a sua espiritualidade. A sua mentalidade vai determinar a sua espiritualidade. Por que estou falando isso? Porque você precisa, irmão, renovar e tirar esse conceito, viver, porque quem vive pensando que a salvação se perde é uma vida muito desgraçada. Porque se se perde, quando se perde? Como eu perco? Ah, quando As- eu pequei, tá, mas quanto pecado? Se você peca todo dia mais do que você imagina. com certeza. Você nem de cor sabe os 10 mandamentos, meu irmão. É. Você, e segundo, se a graça é poderosa para te salvar, quando a ira de Deus estava sobre você, quando você estava morto, se a graça é poderosa para tirar você daí, você acha que a graça não é suficiente para manter você salvo? Pois é. Alguém disse aqui, ó. Talvez você concorda com essa afirmação. Alguém falou aqui assim, ó, nos comentários ali. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Paul, Deus ama o pecador e odeia o pecado. Paul Washer, ele responde que Deus odeia o pecado e também odeia o pecador. Eu concordo com ele. Deus odeia o Uhum. pecado e Deus odeia o pecador. Por isso Cristo morre na cruz para que os pecadores se tornem justos em Ele. Exatamente. Se Deus amasse o pecador, ele não transformaria o pecador em justo. Ele deixaria o Claro. pecador pecador. O problema é que é A muito Bíblia, crente que crê em Cristo, mas ele ainda crê que ainda ele é pecador. Mas nossa posição jurídica, espiritual, nós somos justificados, amados, e a sangue de Cristo nos santificou. Esse é o conceito que a renovação da mente que o povo precisa entender. concordo. A Bíblia, o pecador tá porque assim, ó, as pessoas de forma inconsciente, elas anulam a eficácia do sacrifício de Cristo. Uhum, Então, Cristo, ele morreu na cruz também para nos tirar debaixo da ira de Deus. Porque uhum, todo pecador está debaixo da ira de Deus. Então, uhum, ou seja, aqueles que têm Cristo, eles deixaram de ser pecadores, passaram a ser justos, consequentemente são amados por Deus por serem justos. Mas os uhum, pecadores, eles continuam debaixo da ira de Deus. uhum, Quando você declara que Deus ama o pecador, você de certa forma, está tirando a eficácia do sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo uhum, morreu à toa, porque Deus já me amava antes. uhum, Mas a Bíblia diz que os pecadores estão debaixo da ira de Deus. Deus não uhum, ama o pecador, Deus não ama o pecado, por isso Cristo morreu para nos fazer justos. Nós uhum. precisamos compreender isso com clareza. É, É, de- Deixa eu só falar eu, uma coisinha aqui, que ontem eu anunciei que a escola está grátis por 15 dias. Minha escola online está grátis por 15 dias. E as pessoas tiveram dificuldade. Nem eu sabia. Mas para você ter acesso aos 15 dias grátis, você precisa ter um cartão de crédito, cadastrar ele. Não é que você vai pagar, você vai só cadastrar, porque se você ficar mais de 15 dias, aí você paga a mensalidade.
No boleto não dá para fazer. Alguém falou aí que o meu aplicativo está com problema. Me envia uma mensagem depois dizendo qual é o problema do aplicativo, que a gente também não está sabendo desse problema do aplicativo. Né? Eu acho que está abrindo para todo mundo aí. Talvez seja o seu celular. Então me envia aí depois o problema que você encontrou no aplicativo. Irmão, tem muita gente que me segue. Bom, normalmente não faço live nesse horário. A próxima live vamos fazer mais tarde. Mas o pessoal que me segue,